Voltemos então, alunos do Polo de Lagarto do Setebase, de Teologia Bíblica do Antigo Testamento, a estudarmos o profeta Naum, um dos profetas chamados profetas menores. E vamos começar sem mais delongas sobre o tema tratado neste profeta. Naum significa consolo ou cheiro de consolo. Só isso nos deixa acesos ou incitados a pensar em que tema Naum trata, porque o nome dos profetas, ou a significação do nome, eles trazem muito da sua mensagem. Então Naum traz uma mensagem que pode ser traduzida com esse tema, cheiro de consolo. De que forma nós vamos sentir o consolo de Deus na nossa vida. Na história do povo de Deus, é o que ele vai fazer aí, que é uma metáfora para o tratamento de Deus para o povo em geral, porque ele não teve nenhum povo escolhido, preferido, muito embora tenha escolhido para iniciar um povo com quem tratar, foi o povo de Israel, mas ele não tem uma nação preferida. E o povo espalhado na face da terra tem todos eles por igual a preferência de Deus. O tema, na verdade, tratado por ele trata a ira de Deus revelou-se na destruição de Nínive, final do século 7 a.C. Isto mostra e alguém pode dizer, que consolo é esse, essa questão da destruição? Porque Nínive era um povo ofensivo ao povo de Deus e ofensivo a Deus, e haveria de sofrer juízo ou sanções ou punições para que o povo em geral pudesse entender, ser consolado, principalmente os que sofreram ofensa através de Nínive, através da nação assíria. Então aí nesse sentido é consolo. Você já imaginou alguém que fez muito mal à sua família e de repente está fugido, nunca teve punição, mas de repente o processo judicial anda e a polícia consegue encontrar essa criatura e ela vai cumprir pena, e uma pena justa. Isso é um consolo para quem sofreu ofensa daquela pessoa, de autoria daquele que está agora sendo condenado. Mas nós vamos ver outras formas de nós sentirmos o cheiro do consolo de Deus no livro de Naum. Nesses 3 conteúdos tratados nos 3 capítulos que Naum desenvolve no seu livro. Curto, mas relevante. De frente para o Deus soberano. Esse trecho do livro de Naum está a nos dizer que em algum momento nós teremos que estar diante de Deus para tratar da nossa vida com relação a Ele. Uma prestação de conta frente a frente, sem escamoteamentos, sem tergiversações, sem nenhuma forma de podermos escapar da possibilidade da análise do nosso comportamento pelo Deus Altíssimo. E, evidentemente, Ele atribuirá juízo aos nossos comportamentos. Isso nos traz santificação, porque na medida em que nós sabemos que em algum momento Deus estará tomando conta da nossa vida, tomando conta no sentido de prestação de contas, no sentido de querer saber o que você está fazendo do que eu te mandei fazer. E bom seria que pudéssemos dizer tudo. Bom seria que nós, depois de prestarmos nossa conta, recebêssemos o carimbo de aprovado. E esta é o nosso desejo, o nosso almejo. E por isso que precisamos ler Naum para, então, nos apercebermos de que maneira e de que forma que Deus pede essa prestação de conta. O segundo tema, no capítulo 2, é a companhia, a campanha. Sempre eu estou
eu estou colocando esse termo de forma errada, a campanha militar contra Nínive. Ou seja, a forma como Deus agiu para fazer juízo ou fazer face ao que Nínive merecia receber dele, como juízo, como determinação, em contrapartida às crueldades já praticadas por aquele povo. E por último, a maldição contra Nínive. Deus atribui algumas punições que se perpetuam no tempo, que não é momentânea, e que depois que a pessoa sofrer, ela não pode dizer assim, pronto, ufa, estou livre, agora posso voltar a errar novamente. Não, é algo como quer dizer assim, eu continuo aqui te fiscalizando. Do contrário, o que você fez não pode ficar como o professor que puxava, né, já passou esse tempo, as orelhas dos meninos e levavam até a secretaria segurando na orelha, não deixando a possibilidade do escapismo, do aluno mal comportado fugir daquela disciplina. Então Deus, não sendo um malvado, mas justo, ele também atribui-se assim, ele também comporta-se dessa maneira diante de nós, diante de todo o seu povo e diante da história do modo geral, até com os inimigos, e principalmente contra os inimigos é que vem essas maldições. Então todo o povo que agiu contra Deus, um dia ele vai ouvir de Deus algo que vai se perpetuar na sua vida, ele vai ter que trabalhar com aquele calo no sapato para sempre. O valor ético e teológico do livro de Naum é interessantíssimo. Nenhuma nação tirana consegue escapar de seu inevitável dia da ira. Ou seja, no fundo, toda a história de Naum, o desenrolar de toda a história significa dizer, da sua narrativa significa dizer isso. Não pensem vocês que podem escapar de Deus. Não há como escapar da justiça dos homens, há como se sair bem nessa vida terrena, mas nós sabemos que a vida não é só esta terrena, ela de fato se prolata na eternidade, vai além desta vida terrena, e lá é que é o lugar de julgamento, o dia da ira de Deus. E viver a eternidade sob julgamento ou condenação de Deus é tormento eterno. Daí porque é preciso que saibamos como nos comportar para escaparmos de modo legítimo, não de um modo sorrateiro e ilícito, do dia da ira de Deus. Para que nesse dia nós tenhamos o vinde benditos do meu Pai, que é uma sentença de acolhimento e não de condenação. Pois bem, este é foi o tema tratado no livro de Naum, mas ele traz uma mensagem muito interessante para nós. É uma mensagem em forma de pergunta. Quem está no comando? E essa pergunta é retórica porque nós sabemos quem está no comando. Mas às vezes temos a pretensão de que ou ninguém está no comando ou nós podemos comandar. E são esses equívocos que Deus quer que nós evitemos e que historicamente as narrativas bíblicas mostram que todos que tentaram pensar que estavam no comando, depois descobriram que tinha alguém no comando e que não era ele. E que isso é um mico que se paga histórico, é um mico que se paga em termos teológicos. Os inimigos deles estão no comando? Deus está no comando? Esta é a conclusão a que chegamos quando fazemos as duas perguntas e contrapomos a resposta. Os inimigos deles estão no comando? Claro que não. Eles não estão no comando. Eles momentaneamente podem aparecerem com supremacia, mas no comando continua o Rei dos Reis,
o Senhor do Senhor. Deus está no comando, sim. É a resposta que se dá de modo consciente e conscienciosa com relação à leitura que se faz correta e à apreensão do ensino que o livro de Naum nos traz. Que Deus nos abençoe. Na próxima aula nós trataremos o profeta Abacuque, se eu não me engano, é o próximo profeta menor.